Graça e paz, amados. Tem uma passagem interessante no Êxodo, em que o povo de Israel está fugindo do Egito, e aí eles chegam à margem do Mar Vermelho. E aí o povo começa a reclamar, o povo começa a dizer: cara, faltava sepulcro lá no Egito para você trazer a gente para cá, para morrer aqui, reclamando com Moisés. E Moisés vai a Deus, chega para Deus e fala assim: Senhor, o que a gente faz? Deus, diga ao povo que marche. Eu imagino Moisés voltando e falando lá para os generais dele: olha, Deus disse para a gente marchar. E o pessoal: tá bom. Olha um mar, né? Marchar para o mar. E a gente sabe a história: Deus abre aquele mar, o povo passa lá, chega no outro lado, é uma alegria. Chega no outro lado, Moisés faz um cântico, diz: olha, a nossa pedra não é como a nossa rocha não é como a rocha deles. Vimos os soldados dele afundarem como chumbo. E aí Miriam pega um tamborete, bate, todo mundo cantando e todo mundo alegre. Mas o interessante é que, na verdade, só quem devia se alegrar ali, devia louvar, era Moisés. Era o único que era digno de louvar ali. Porque ninguém acreditou. Só Moisés acreditava. É fácil a gente cantar do outro lado do rio, do outro lado do mar, né? Difícil é cantar do lado de cá do mar. Foi o que só Moisés tinha aquela palavra firme. Por que eu estou falando isso? Porque há uns 2 ou 3 domingos atrás, nós agradecemos a Deus aqui pela construção. O pastor fez o culto, nós louvamos ao Senhor por aquilo ali. E muita gente se emocionou, o Régio, né, veio aqui, lágrimas, né? As pessoas também no banco, uma coisa bonita, com aquilo que Deus fez e tem feito na nossa igreja. Mas eu fiquei pensando assim: cara, será que a gente está trazendo isso para a nossa vida? Ou será que isso é uma fé coletiva? Ou o pastor está arrastando a gente como Moisés, e a gente chega no outro lado do mar e canta e bate tamborim, glória a Deus, o templo está aqui. Eu digo isso, sabe por quê? Porque esse povo que cantou glória a Deus, 3 dias depois estava se lamuriando, estava reclamando porque faltava água, por que a gente não volta para o Egito? Não houve crescimento, não houve vida com Deus. Por quê? Porque a fé não era deles, a fé era de Moisés. E a minha preocupação aqui naquele dia que eu fiquei olhando, né, vendo, era: será que essa fé está sendo enraizada por cada um de nós? Porque, irmãos, igreja é o coletivo, mas é o coletivo que é a soma de unidades, é a soma da fé de cada um de nós. Será que a gente está crescendo como igreja? Será que, assim como o povo de Israel, não falta uma experiência pessoal e diária com o Senhor? Tem uma passagem que Jesus é tocado pela mulher com fluxo de sangue. E Jesus diz: alguém me tocou. E os discípulos dizem: Senhor, todo mundo te tocou, um monte de gente aqui. E ele diz assim: não, alguém me tocou de maneira diferente. Será que no meio da igreja, desse mover todo, você tem tocado? Ou você acha, porque alguém tocou, você diz assim: eu toquei também, mas no fundo, a tua alma diz para você: eu continuo seca. No fundo, o Espírito Santo diz para você: olha, falta um resultado a mais, falta um toque a mais, falta uma intimidade a mais com o Senhor. Na nossa vida, geralmente acontece um momento desse, momento de Mar Vermelho, em que a gente fica entre Faraó e o Mar Vermelho. A gente fica entre Satanás e o milagre de Deus. Entre o conforto da mesmice e a adrenalina do sobrenatural de Deus. E nesse momento a gente tem que dar um passo de fé. Nesse momento a gente tem que dizer assim: marche,
e vou marchar. É como na passagem que é base da mensagem de hoje, Mateus capítulo 14, verso 22 ao 33. É um texto conhecido. A minha intenção não é ser original, nem a minha capacidade é de ser original, um texto desse que milhões de pessoas já pregaram, né? Não é a minha intenção trazer algo que você fala, caramba, ninguém nunca falou isso, né? Não é a minha intenção. Mas a minha intenção é nos lembrar de algumas verdades já conhecidas, mas não colocadas em prática muitas vezes pela gente. Diz assim o texto. Talvez não esteja igual a versão dali, né? Logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos embarcar e passar adiante deles para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos ao barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoravam, dizendo, verdadeiramente és Filho de Deus. Esse texto, eu fiquei meditando nesse texto, e esse texto me trouxe algumas perguntas. E a resposta dessas perguntas traz algumas respostas interessantes que nos fazem pensar um pouquinho sobre fé e sobre caminhar com Deus e sobre experimentar o sobrenatural de Deus. E a primeira pergunta começa com algo interessante, bastante interessante, porque o texto diz que Jesus compeliu os discípulos a embarcar. Eu fui dar uma olhada em outros textos, outras versões. Na NVI diz que ele insistiu com Jesus para que Jesus fosse. Na linguagem de hoje, na Revista Corrigida, diz que ele ordenou que os discípulos fossem. Jesus é Deus. Jesus é onisciente. Jesus sabia que tinha uma tempestade lá. Por que Jesus, às vezes, nos impele às tempestades? Essa é a primeira pergunta. Por que Jesus, às vezes, nos empurra para a tempestade? E a resposta é que, para a gente aprender quem é Deus, para a gente conhecer Deus, porque apenas no caminho da fé a gente conhece quem é Deus. Deus, ele nos leva ao limite humano, quando não depende mais de nós, quando nossa única arma é a fé e dependência, aí ele se manifesta. Aí ele diz, eu sou Deus, eu sou Deus. E é interessante porque tem outro texto, um pouquinho antes, outra tempestade, no capítulo 4 de Mateus. É aquela que Jesus está dormindo. Lembra dessa? Jesus dorme no barco e tem uma tempestade. E aquele texto termina assim. Jesus acorda, repreende os discípulos, manda o mar para, e Jesus diz assim, e os discípulos dizem assim, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Cara, quem é esse cara que até o vento e o mar lhe obedecem? Faltava tempestade na vida desses homens, não é verdade? Faltava tempestade. Vem a segunda tempestade aqui, como é que termina o texto? Ele diz assim, verdadeiramente
és o Filho de Deus. Esse verdadeiramente és o Filho de Deus. Jesus, nesse texto, diz que os discípulos estão lá no meio do mar, e Jesus vem dropando, floater, eu copiei isso aqui tudo da internet para o pessoal do surfista de Cristo entender, dando um aéreo, uma cavada, uma rasgada, um curtback. É isso mesmo? É isso, né? Aí Jesus vem no mar fazendo tchum, 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 tchum. E aí, o interessante é que quando Marcos conta esse texto, ele diz que Jesus quer passar por ele e ir à frente dele. E o verbo que Marcos usa ali é o verbo parekomai no grego, que significa manifestação de Deus. Esse verbo, na Septuaginta, o pessoal que está fazendo rock sabe o que é. Que é a versão grega do Antigo Testamento, ele aparece 2 vezes. Uma vez, ele aparece quando Moisés quer ver a glória de Deus e Deus esconde ele na pedra, na fenda, e diz assim, a minha glória vai passar, o verbo ali é parekomai. E a outra passagem é a passagem de Elias, quando Elias está deprimido dentro de uma caverna, depois de vencer, e ele se deprime, e aí Deus chama ele para fora da caverna e diz assim, sobe do monte que o Senhor vai passar. Ali também o verbo é parekomai. Ou seja, é uma epifania, uma manifestação de Deus. O próprio Jesus, ele quer mostrar quem ele é. No caso aqui em questão, era uma manifestação da divindade de Jesus. Jó, lá no capítulo 9, verso 8, afirma, quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar? Só o Senhor. Só Deus é aquele que anda sobre o mar. Quando Jesus diz aos seus discípulos, que os discípulos estão, meu Deus, é um fantasma, e Jesus diz, sou eu. Que ele diz, ego eimi no grego, sou eu. É o mesmo eu sou lá de Êxodo, capítulo 3. O que Jesus está dizendo é que eu sou o Senhor. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Quando os discípulos dizem assim, verdadeiramente tu és o Filho de Deus, os discípulos estão dizendo, esse é o Deus encarnado, esse é o Emanuel, esse é o Senhor dos Senhores, esse é o Rei dos Reis, esse é a ressurreição e a vida, esse é o caminho, a verdade e a vida, esse é o pão vivo que desceu do céu, esse é a porta, esse é a ovelha de Deus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é a rosa de Saron, ele é o princípio e o fim, é o alfa e o ômega, é o Senhor da igreja, é o consumador da nossa fé, ele é o todo-poderoso, ele é o maravilhoso, é o Deus eterno, é o Senhor da minha vida, é o raiz de Jessé, é a estrela da manhã, é o Senhor Deus, é o meu Senhor, para ele vivo. É a manifestação para que os discípulos digam, olha, não é qualquer um que está aqui comigo, não é qualquer um a quem eu sirvo, é aquele que sustenta todas as coisas com o poder da sua mão. Esse é o meu Deus, esse é o meu Senhor. Às vezes as nossas tempestades são para que a gente entenda um pouquinho mais de Deus, entenda que ele é o eu sou. Esse eu sou é um cheque em branco que ele dá para a gente. O que tu precisa? Ele é. Precisa de direção? Ele é. Precisa de força na tua vida? Ele é. Precisa de provisão? Ele é. Eu sou. Eu sou o grande, eu sou da tua vida. Isso se consome. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É com fé que a gente tem essa visão de Deus, do Senhor. A segunda pergunta que eu acho interessante também é por que Pedro pede para Jesus mandar ele sobre as águas. Pedro é aquele cara que arranca a faca e corta a orelha do mal. Pedro é aquele que diz que vai fazer, aquele cara rampante. Deixa comigo, Senhor. Pedro diz assim, Senhor, se és tu, manda eu ir aí. Por que Pedro pede? Por que Pedro não pula na água e vai? Né? É porque fé não é loucura. O pastor aqui falou no dia assim, às vezes o pessoal achava que eu estava louco, até eu. Mas fé não é loucura.
Fé é obediência e confiança naquele que falou. Existe uma promessa do Senhor que Deus deu para o pastor André. E é nessa confiança, nessa obediência e confiança em Deus é que ele faz essa loucura. É nisso. Pedro pergunta, mande-me eu ao teu encontro. Por que ele não foi logo? Fé é uma resposta positiva às promessas de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra implica obedecê-la. E obediência reflete fé. Pedro não queria se divertir. Não se tratava de esporte radical, de discipulado, de pular de asa delta. Pedro, não era isso, não significava isso. Fé é apenas não é apenas correr risco. Fé é obediência no Senhor. Pode parecer loucura às vezes. Parece, mas não é. Quando Israel enfrentou Jericó, o povo foi advertido a não dizer nenhuma palavra. Está lá em Josué capítulo 6, verso 10. Josué diz assim, não fala nada. Vocês vão lá, vão dar uma volta ao redor da cidade e voltam. Não fala nada. E, cara, foram 7 dias. Eu acho que o mais difícil foi convencer as mulheres a ficar 7 dias sem falar. 7 dias. As mulheres não gostaram da piada. Eu entendo. Corri risco agora. Mas 7 dias. Deus diz assim, vocês precisam se concentrar em uma única coisa. Obedecer a palavra e ir adiante. 7 dias. Alguém poderia dizer, pô, mas isso é loucura. Não, isso é depender de Deus. Depender única e exclusivamente de Deus. É dispor o coração e obedecer a Deus. Sob a tua palavra, Senhor, eu vou lançar a rede. E, cara, isso sempre dá certo. Nunca dá errado, sempre dá certo. E deu. Porque fé não vai contra a evidência. Vai além das evidências. A fé, ela não ignora a razão. Mas ela não depende da razão também. A fé é simplesmente escolher confiar no Senhor. Isso que aqueles homens fizeram. Eles confiaram no Senhor. E deram lá as 7 voltas. Agora tu imagina 7 dias sem falar. O que saiu? Saiu um bom grito. Cara, não tem muralha que aguente. Se as muralhas da China estivessem prontas, a quilômetros de distância, tinham caído também. Deus, Ele requer isso da gente. Fé é confiar, irmãos. E confiar a gente faz todo dia, a gente está acostumado a confiar. A gente pega um avião, cara, são 80 toneladas de ferro. 80 toneladas de ferro. E a gente não sabe se o piloto sabe pilotar aquele avião, mas a gente confia que ele saiba. A gente confia que o pessoal botou combustível no avião. A gente confia. A gente confia que o pessoal fez manutenção no avião. A gente confia. A gente confia que o pessoal da torre sabe o que está fazendo. A gente confia. Até a hora que desconfia, né? Se a gente vê a asa rachada, a gente para de confiar. Mas até lá a gente confia. E se a gente não tiver fé, a gente não voa. Vida com Deus é assim. A gente confia. E se a gente não tiver fé, a gente não levanta voo com Deus. A gente não voa aquilo que Deus quer que a gente voe. Fé não é loucura, fé é estilo de vida do cristão. Paulo diz lá em 2 Romanos 5,7, visto que vivemos por fé e não pelo que vemos. Não vivemos por vista, vivemos por fé. Não é loucura. E sim obediência a um Deus que nós conhecemos. A terceira e última pergunta que esse texto traz é a seguinte. O que deu em Pedro para ir andar sobre as águas? Cara, o que deu no cara para querer sair do barco
e andar sobre as águas? E a resposta é que Pedro queria experimentar crescimento, vitória sobre medo e experiência com Deus. E não dá para fazer isso dentro do barco. Pedro estava bem dentro do barco. O barco é firme, seguro, confortável. O mar lá fora é bravio, inóspito, hostil. Qual a melhor coisa para fazer? Qual a melhor coisa para fazer? Pensa, o tamanho da onda que estava lá fora, nenhum draminzinho para a gente tomar, né? Umas ondas lá gigantescas. Pensa na força do vento, a quarta vigília, diz que era na quarta vigília da noite, ou seja, era entre 3 horas e 6 horas da manhã, um escuro danado, um vento danado. Cara, talvez se fosse mar calmo, de dia, sem vento, nem aí eu ia, né? Mas, cara, era tudo diferente. Tudo diferente. Fala sinceramente. Qual a melhor coisa, a mais sensata coisa que seria fazer? Só que quem fica dentro do barco não experimenta o melhor de Deus. Só que quem fica dentro do barco não anda sobre as águas. Quem fica no barco não cresce. Vive aprisionado pelo medo, no experimento sobrenatural de Deus na sua vida. Para andar sobre as águas tem que sair do barco. Se não, vejamos, primeiro crescimento que Pedro experimentou. Pedro saiu do barco porque queria crescer. Cara, a gente foi feito para crescer. A gente adora ver crescimento. Eu boto lá uma sementinha lá no meu jardinzinho, eu fico toda hora vendo se não está crescendo. A gente gosta disso. Essa semana, minha nora mandou um vídeo da minha netinha subindo no berço, e alegria no grupo da família, todo mundo, glória a Deus, uma alegria. A gente fica torcendo pela primeira palavra, né? Começar a falar. Ontem só balbuciava. Hoje, cara, é mais um dos bilhões que falam. E daqui a pouco a gente até se arrepende, né, desse momento. Mas naquele momento, cara, é glória a Deus, é alegria, porque é crescimento. Pensa no adolescente de 16 anos que hoje está tirando carteira. Cara, que alegria! Até onde o cara era pedestre. Hoje o cara é um perigo para todo mundo. Mas, pô, é crescimento. O cara está crescendo. Né? Agora, o perigo é quando não cresce. Quando há estagnação. Quem quer tirar férias no Mar Morto? Já ouviu falar no resort que lançaram lá no Agreste? Onde não tem vida, onde não chama atenção. Pensa naquele casamento que começou, cara, cheio de planos, cheio de sonhos, e com o tempo as pessoas, porque pararam de se preocupar, o casamento estagnou. Esfriou a intimidade, esfriou o companheirismo e tudo desapareceu. A profissão, o estudo, começou tão bem e o cara no meio do caminho parou. Isso é muito ruim, muito chato. A vida precisa de crescimento. E a fé é o alimento espiritual da nossa vida. A fé, a nossa vida espiritual, ela precisa de fé. Ela precisa de relacionamento com Deus que gere fé no nosso coração. E é o que a gente aprende aqui com Pedro. Pedro queria mais de Deus. Pedro falou, não vou ficar aqui nesse barquinho. Eu vou lá para fora. Eu vou correr risco com Deus. Senhor, se és tu, me chama que eu vou ir contigo. Pedro queria lutar contra o medo. Pedro saiu do barco porque queria vencer o medo. Você sabe qual é o maior mandamento que existe na Bíblia? Qual é o mandamento mais repetido? Tu acha que é sobre o amor? Amar o próximo como a ti mesmo? Tu acha que é sobre santidade? Não que santidade não seja importante, mas não é. Tu acha que é sobre humildade? Não temas. Alguém contou, não foi eu, que existe 366 versículos na Bíblia dizendo não temas. Não temas, não temas. Um para cada dia do ano. E mais um ano bissexto, né? 366. Não temas. O medo, nessa visão, parece ser o maior pecado do mundo, né? Mas não está lá entre os pecados capitais. Não está. Nunca vi um pastor chamar
ovelha no gabinete para dizer, irmão, estão dizendo aí que você está com muito medo, acho melhor você mudar os seus caminhos, esse negócio desse medo aí, não sei. Nunca vi isso. E por que há tanto não temas? O que será? Porque o medo é a principal razão para nos fazermos não obedecer a Deus, a não termos fé. O medo destrói a fé. O medo é uma coisa natural. Deus colocou medo na gente. Um medo natural, necessário. Né? O medo nos livra de um monte de rascada. Mas em excesso ele nos engessa, ele nos paralisa. Ele não permite que a gente faça muita coisa. Existe uma diferença entre estar preocupado e viver preocupado. Né? Às vezes sentimos medo do que os outros vão pensar da gente, da nossa fé. O que os outros vão pensar? Meu Deus, o pessoal vai pensar que eu estou maluco. Ah, meu Deus. O quê? Vou fazer mais eu estou andando. Ah, meu Deus, se o outro já foi difícil, agora então, o que o pessoal vai pensar? Às vezes a gente se preocupa com o que os outros vão pensar da nossa fé. O medo não é pelo nosso fracasso, é pelo que os outros vão dizer. Ou ainda mais se a gente fracassar. Né? E Pedro não tem isso. Você acha que o pessoal você acha que quem saiu, os outros que não saíram do barco, não saíram por quê? E você acha que eles ficaram torcendo por Pedro? Vai, Pedro, nessa tua fé, vai, varão. Vai, o chamado foi para você. Vai. Alguns eram sócios de Pedro, né? Diz a Bíblia. Afunda. Cara, o pessoal que não tem fé, o pessoal que está do lado de... não torce muitas vezes. Sabe? E o medroso e pessimista. Tem o Mário Sérgio Cortella, não sei se você já ouviu falar, um filósofo. Ele diz que o cara que não tem fé, ele é pessimista. E o pessimista é assim, o cara senta e fala assim, só estou esperando dar errado. Aí tu fala assim, pô, mas não está dando errado. Espera que tu vai ver. O pessoal aqui dá afunda. Pessoal que não se envolve. Esse Cortella, ele fala um negócio também interessante. Ele diz que o medo, às vezes, impossibilita a gente de fazer o nosso melhor. A falta de fé impossibilita a gente de fazer o nosso melhor. Você chega... O brasileiro é assim, né? Vou fazer o que posso. A mentalidade brasileira é vou fazer o que posso. Chega no hospital... Tu quer ouvir isso do médico? Eu vou fazer o que posso. Cara, e aí, doutor? Eu vou fazer o que posso. Tu já imagina, cara, no Brasil, tu imagina, não deve ter raio-x, ele deve operar com uma gilete, porque já perderam coisa. Você imagina o pior, cara, eu vou fazer o que posso. Aí você vai lá, assiste lá o seriado americano, Grey Anatomy. É isso? Isso, obrigado. E aí, o cara pergunta assim, doutor, tenho chance? Aí o doutor diz assim, I will do my best. Ah, gostaram? Eu vou fazer o meu melhor. Cara, é diferente de você falar, vou fazer o que posso. Eu vou fazer o meu melhor. Isso é filosofia de um povo protestante, de um povo que aprendeu de que, olha, Deus, a gente bota fé em Deus e a gente anda sobre o mar. Mas a gente tem que andar também, a gente tem que fazer também. Mas a fé é em Deus. Pessimista não faz nada. Só atrapalha. No Antigo Testamento aí tem uma passagem interessante sobre Deus, ele condenando os pessimistas, né? Gideão, Deus manda que Gideão vá lutar lá contra os amalequitas. E aí Gideão consegue 32 mil homens. 32 mil.
Eram 300 mil amalequitas. E aí Deus diz assim, é muita gente. E aí Deus diz assim para Gideão, chega para os homens e diz assim, os medrosos podem ir embora. Cara, a Bíblia diz que 22 mil vão embora. Cara, são 2/3. De 3, 2 foram embora. 2/3. E é porque tem o pessoal que tem medo de dizer que tem medo. E esses ficaram. Porque se Gideão chegasse para eles e falasse assim, pô, pessoal, chega aqui, vamos juntar aqui. O negócio é o seguinte, ó. Será que vocês não esqueceram o leite ligado em casa? Eu vou dar uma oportunidade. Vocês vão dar em casa, ver se não esqueceram o gás ligado. E eu estou indo para a guerra. A gente se encontra lá, tá? Duvido que ainda ficaria 11 mil. Não ficaria. Porque tem o pessoal que tem medo de dizer que está com medo. Aí a Bíblia diz para a gente que o perfeito amor lança fora todo medo. Que amor é esse? É o meu? Perfeito. É o amor de Deus. É quando eu confio que Deus, esse Deus que é o Todo-Poderoso, que é o Criador de todas as coisas, que é o grande eu sou, Ele me ama. Porque eu tenho relacionamento com Ele, eu sei que Ele me ama. E aí sim, aí o medo vai diminuindo. E relacionamento com Deus é isso. A gente vai saindo da nossa zona de conforto. E a gente vai experimentando mais de Deus. E a gente vai experimentando mais de Deus. E o medo vai diminuindo. Cara, o problema é que a gente não dá o primeiro passo para Deus. A gente não experimenta nada de Deus. Porque a gente não sai do barco. E não cresce. E Deus tem tanta coisa para fazer na nossa vida. Mostrar o sobrenatural dele, mas a gente não ora com fé pelo nosso filho que está desviado, que está nas drogas. A gente não ora com fé para que o nosso casamento dê certo. A gente não ora com fé pelo nosso emprego, para que a gente seja importante ali e mude vidas. A gente não ora com fé. E aí Deus não pode fazer muito mais. Deus só pede Isaac lá no capítulo 22 de Gênesis. E a vida de Moisés começa no capítulo 20. De Abraão começa no capítulo 12. São 10 capítulos preparando para o ápice da fé. E a gente tem que trilhar isso aí sem medo. Em último lugar, experiência com Deus. Pedro saiu do barco porque queria experiência com Deus. Isso é uma coisa interessante. Porque não foi João, o discípulo amado, que foi. Não foi João, o discípulo amado. Viver o sobrenatural não depende do amor de Deus, e sim da nossa ousadia, da ousadia da nossa fé em buscar Deus. Sem fé, Josué e o povo não teriam tido experiência de ver Deus. Através deles derrubar a muralha. Sem fé, Davi não teria tido a experiência de ver Deus através dele derrubar o gigante. Sem fé, Elias não teria a experiência de ver Deus através dele fazer descer fogo do céu e consumir o holocausto. Sem fé, Daniel não teria visto Deus fazer os leões fazerem jejum lá na cova. Sem fé, Sadraque, Mesaque e Abdenego não teriam saído vivos da fornalha. Cara, sem fé não dá para fazer nada no reino espiritual. A fé é o ticket de entrada para o que melhor Deus quer para a gente. Deus nos convida a sair do barco, a andar sobre as águas. Eu queria terminar com uma experiência minha. Eu não gosto de contar muito as minhas experiências, né? Eu contei essa experiência uma vez no Café com Deus. Eu e a Sandra pastoreávamos uma igreja lá no Rio. E a Sandra tinha um emprego bom, tinha um emprego bom, eu era pastor, mas a gente trabalhava, tinha um emprego secular. E aí um dia Deus falou para a Sandra, larga o teu emprego. Ela chegou para mim e falou, Deus está falando comigo, largou o emprego. Eu falei, vamos largar, né? E ela largou o emprego. E depois Deus falou comigo, larga o teu emprego. E eu larguei meu emprego. E
Deus nos deu a experiência de ver o sobrenatural dele na nossa vida. Uma área da nossa vida que a gente não tinha experiência com Deus. A área de ser sustentado por Deus. A área de momentos em que a gente fala, e agora? Não tem nada. E a gente pegava um paletó velho lá e achava um dinheiro que estava dentro do paletó. Momento em que a gente fala, e agora? Não tem nada. E alguém batia na porta e falava assim, olha, Deus mandou eu vir aqui trazer esse dinheiro aqui. Eu nunca teria experimentado isso, meu Deus. Nunca, nunca, nunca. Porque eu ganhava bem. A Sandra ganhava bem. Eu não estou aqui dizendo que tu tem que largar teu emprego, não. Depois, amanhã, tu larga teu emprego e fala assim, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que para você abrir teu ouvido, ouvir Deus. Ouvir aquilo que Deus está falando para você fazer. Para você não ter medo. Para você dizer, Senhor, se és tu, eu quero andar sobre as águas. Se és tu, Senhor, eu quero experimentar esse amar teu. Se és tu, Senhor, eu quero viver isso que tu tens para mim. Eu queria orar pela tua vida. Eu queria orar por você. Eu queria orar por você que não tem experimentado muita coisa de Deus. Deus, Ele nos convida a sair do barco. Ele nos convida a andar sobre as águas. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor. Ó Senhor, nós louvamos o Teu nome. Porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Tu és o autor e consumador da nossa fé. Tu és aquele, Senhor, que és o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Tu és Senhor de todas as coisas. Tu és um Deus, Senhor, que nos salvou. Mas nos salvou, Senhor, para Ti. Nos salvou, Senhor, para que tenhamos experiências contigo, para que cresçamos, Senhor, experiência contigo. E eu te peço, Senhor, que a nossa vida seja vivida assim. Senhor, eu te peço, Senhor, que o nosso trabalho, Senhor, seja realizado com fé e que sejamos honrados com isso. Senhor, eu te peço, Senhor, que nossa vida, Senhor, nosso matrimônio, seja vivido com fé e seja restaurado, Senhor. Senhor, que Tu abençoes vidas aqui, que precisam orar, Senhor, com mais intensidade pelos seus filhos e pelos salvos. Senhor, pessoas que precisam colocar, Senhor, no Teu altar os seus sonhos e fazer o melhor por eles, Senhor. Pai, nós precisamos crescer em Ti. Precisamos aprender mais de Ti. Precisamos, Senhor, do Teu mover em nós. Senhor, é maravilhoso, Senhor, ver a Tua igreja crescer. É maravilhoso, Senhor, ver as coisas acontecerem no conjunto. É maravilhoso, Senhor, atravessar o Mar Vermelho junto com o povo, Senhor. Mas nós queremos atravessar o nosso Mar Vermelho. Existe um Mar Vermelho individual, Senhor, para cada um de nós. Existe, Senhor, um mar que precisa ser atravessado por cada um de nós. E precisa ser, Senhor, com passos de fé. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos nesse passo de fé. Que Tu fale, Senhor, que Teu Espírito continue falando aos nossos corações durante essa semana, nos envolvendo, Senhor, contigo, para que possamos, Senhor, experimentar mais e mais de Ti, para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.